Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de terça-feira. Vamos, a partir desse instante, entrar na sintonia da abertura deste trabalho, pedindo para que nossos guias e mentores estejam junto de nós, trazendo-nos o equilíbrio necessário neste momento difícil pelo qual passamos todos, independente de onde nós estivermos, do país, que todos possamos ter a tranquilidade necessária, a compreensão desta situação, do que ela representa para todos nós, especialmente de quais são as lições que nós precisamos tirar deste momento pelo qual passamos. Se não houver essa compreensão da nossa parte, todo o sofrimento, toda a dor pelo qual muitos estejam passando será sem sentido. Então vamos agora, numa só sintonia, rezar a prece que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Bem, o nosso assunto de hoje é famílias espirituais. Pois então, família tem dessas coisas, né? Eu acho que quando se fala em famílias, a gente tem que primeiramente pensar por que esses espíritos são reunidos, né? Então a premissa de quando a gente vai tratar do assunto de família espiritual é compreender que espíritos são aproximados para exercer uma única missão, que é a evolução, né? Todos nós somos aproximados das pessoas que nós hoje chamamos de família, basicamente pelo objetivo de evolução. Então, eu vou colocar para vocês agora um vídeo dos Amigos da Luz, para que vocês entendam um pouquinho de como que essa coisa pode funcionar aí de uma forma bastante suave. Vamos lá então. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo. Domingo, minha folga, tá? Amanhã. Boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco. Eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata. É no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse. Sumisse da minha vida. Pedro Antônio! Oi! Seus problemas acabaram! Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha! De onde você saiu? Direto do mundo da fantasia. Fantasia? Para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham. Qualquer coisa mesmo? Aham. Então eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro. Pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, vou começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro, aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta, também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão principalmente se leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já?
Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio, Outra fada? que fada. Eu sou a morte. O quê? A morte, o bater de botas, o vestir o paletó de madeira, o Zé Maria, a desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não, vem vender Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa pra essa encarnação já tá terminando. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Eu não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. É, realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era pra resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede pra sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Deixa, me Acorda, deixa. Pedro, Não. irmão, acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu Você fiz uma ama? lista. Você Meu irmão, ama? eu te amo muito, Não, calma meu aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido, seu Pereira, eu gosto muito dele. Então, espero que nenhum de vocês tenha um amor bandido aí dentro de casa, né? Mas vamos lá. A origem da palavra família vem do latim famulus, né? Que quer dizer escravo doméstico. Os romanos aglutinavam as pessoas, né, em estruturas patriarcais baseadas numa liderança regional, né? Mais tarde, o direito romano passou a reconhecer a família como sendo aqueles cujos membros tinham ligações consanguíneas, né? É um pouco diferente do conceito que se tem hoje, né? Claro, inicialmente eles reuniam as pessoas e, baseado numa estrutura que era da época, de uma família bastante baseada na força e no controle patriarcal, né? Então, aquelas pessoas agregadas da família que passavam a fazer parte e ser considerado como membros da família, né? Mais tarde, então, já por uma questão até da questão de heranças e tudo mais que passou a envolver os atos legais, né, os atos do direito, então o direito romano passou a considerar como sendo família somente aquelas pessoas que tinham laços consanguíneos. Evidentemente que fora disso tem a questão do marido, esposa, que realmente não são consanguíneos, mas também compõem a família, né? Uma outra questão que a gente precisa pensar quando a gente fala em família o que são as famílias espirituais, né? Quer dizer, basicamente nós temos famílias que têm vínculos corporais e vínculos espirituais, né? E como é que isso acontece? Como é que elas surgem, né? Então, basicamente são 4 motivos que formam uma família espiritual. O primeiro deles, o amor, depois os resgates, né? A questão do auxílio e das transformações. Então vamos ver cada um desses itens aí para ver como é que eles se compõem, né? As pessoas, elas se aproximam por uma infinidade de razões, mas a principal delas, com certeza, é por afinidade, né? E essa afinidade, muitas vezes, ela é de longa data. São espíritos que já conviveram em muitas encarnações juntos, que já tiveram relações de amor intenso em outras vidas, e que durante estas novas encarnações eles vêm se buscando, se encontrando e efetivando novas relações de amor e, por consequência, aumentando esse
esse amor e que ele acaba depois até ultrapassando as encarnações, como são vários casos que a gente conhece. Eu, por exemplo, conheço o caso de uma moça que estava de casamento marcado e aí ela foi fazer a despedida de solteira dela junto com as amigas em Balneário Camboriú. Aí estava lá e tal, em Balneário. Lá pelas tantas, ela cruzou com um grupo de turistas argentinos e um deles, claro, né, se encantou com ela e tal. Ela era uma moça muito bonita e tal. Se encantou com ela e dali surgiu um encantamento mútuo, né? E isso começou a tornar-se sério. Eles acabaram, ele também era noivo na cidade dele, voltou, desfez o noivado dele lá na Argentina, ela voltou para a cidade dela na Serra, também desfez o noivado e começaram a se corresponder, começaram a se falar e a coisa evoluiu e hoje eles estão casados, moram na Argentina, têm filhos e para muitos parece uma loucura, né? Os dois com as suas vidas praticamente resolvidas e de uma hora para outra tudo muda, tudo toma um outro rumo completamente diferente. Mas é assim, eram almas que já, né, espíritos que já tinham convivido em outras encarnações e não era a missão deles estar novamente juntos nesta, né? A missão deles era outra, tinham que resgatar coisas com outras pessoas e tal, e acabou que, por sorte, eles, né, não foram visitados pela Dona Morte, eles foram abençoados por uma relação e por filhos, hoje vivem felizes na Argentina, né? Mas essa é só uma maneira da gente enxergar a questão das aproximações familiares pelo amor. Uma outra coisa não menos importante é a questão dos resgates, né? Quer dizer, e como que esses resgates acontecem, né? Os espíritos são colocados juntos basicamente para se ajustar em relação ao passado, né? São espíritos que já tiveram desavenças e outras situações difíceis e que então são colocados juntos para que eles tenham oportunidade de se recompor, de se reconciliar em relação àquilo que no passado foi razão de afastamento, de morte, tantas outras situações difíceis, né, de desavenças que ocorreram no passado. É muito comum esse tipo de coisa, né? É muito comum, muito mais do que vocês imaginam. A questão principal, vejam bem, imagine uma pessoa que no passado matou outra. Aqui foi alvo, né? A que morreu, ela certamente teria, se tivesse condições de expressar, um ódio, uma raiva, né, enorme em relação a esse que causou a sua morte. E aí os anos passam e eles, no plano espiritual, decidem voltar e se resgatar como mãe e filho ou como pai e filho. São situações em que as relações de amor que são impostas naturalmente pelas relações familiares fazem com que as pessoas passem por cima de muitas coisas. É evidente que existem alguns momentos dessas relações em que eles têm uma dificuldade enorme, né? E geralmente esse momento é dado pelo mesmo instante das vidas passadas em que essas atribulações foram maiores. Imagine, por exemplo, que uma mãe e um filho que tiveram um atrito enorme quando o filho tinha 18 anos, por exemplo. Provavelmente nesta vida, essa mãe e filho, nesse exato momento das suas vidas, ele com 18 e ela com aproximadamente a mesma idade que tinha no passado,
vão ter dificuldades também que são inerentes a... É como se eles se encontrassem espiritualmente numa frequência igual naquele instante das suas vidas, tá? Então é muito normal isso acontecer. Às vezes você conhece uma pessoa muito tempo e de uma hora para outra cria-se uma dificuldade imensa com aquela pessoa. E você diz, mas o que aconteceu? Ele não me fez nada, eu não fiz nada para essa pessoa, e de uma hora para outra as coisas ficaram muito difíceis nessas relações. Sejam familiares ou sejam de amizade, isso acontece. E é justamente por isso, porque essas pessoas foram aproximadas para que tivessem seus resgates, né, em relação ao passado. E aquele momento da dificuldade é justamente o start, é o momento em que elas precisam estar próximas e tentar se compreender, para que aí então essa dificuldade, esse problema do passado seja superado. Se isso não acontecer, não tem jeito. Essas pessoas vão continuar tendo essas, vamos dizer assim, proximidades, vão ter essas situações repetidas em suas vidas, até que elas se deem por conta do que aconteceu e alterem e mudem a sua maneira de ver e de agir. Mas enfim, vamos seguindo então. Uma outra questão também que leva as pessoas a serem partes de família é a questão do auxílio, né? Os espíritos são aproximados para que possam ter a oportunidade de auxiliar um ao outro, né? E evidentemente, e aí é importante salientar, sempre na busca incansável da evolução, porque o objetivo de estar juntos é a evolução espiritual. O auxílio, veja bem, muitas vezes você tem na família aquele membro da família que ele alguns chamam a ovelha negra da família, é aquele que só causa dificuldade, que só causa problemas, e você não entende como é que essa pessoa pode ser desse jeito quando todos os demais membros da família não são daquela forma. É justamente por isso, porque essa família recebeu essa pessoa no seu seio justamente para que o grupo pudesse auxiliar na evolução desse que tem tanta dificuldade em meio aos demais, né? E é importante entender isso aí, porque são muito comuns esses casos, né, das pessoas que são colocadas, tá tudo certo, todo mundo é feliz, todo mundo se dá bem, mas aquela pessoa ali parece que ela destoa dos demais, ela é o calcanhar de Aquiles daquela família. E aí a nossa função é de auxiliar essa pessoa e veja bem, é sempre aquela pessoa que destoa, é sempre aquele que parece que não combina com os demais, e é justamente quem mais precisa de ajuda. E não é necessariamente porque a pessoa tem dificuldade, não, ela até pode ser uma pessoa extremamente inteligente, esperta, ágil, não tem problema de saúde nenhum, mas é uma pessoa que tem uma dificuldade tremenda. E é aí que faz a diferença o apoio do grupo familiar para que ela realmente consiga se transformar. Quando se fala em transformação, é importante que as pessoas são colocadas juntas para que elas exerçam o papel, exerçam o ato de ajudar, de ser instrumento de transformação, às vezes de como eu acabei de falar, ou às vezes do grupo inteiro, né? O grupo inteiro, quando está reunido, ele tem às vezes uma finalidade muito maior da evolução de todos em conjunto, né? É assim, é como se todos nós pegamos as nossas mãos e unidos a gente consegue avançar. É muito parecido com o que está acontecendo neste exato momento da nossa história.
em que todos nós estamos no chamado isolamento social, estamos passando por esse momento difícil do país, né, e do mundo, e aí nós temos que estar muito tempo junto das pessoas que são o nosso grupo familiar, né? Eu estou com a minha família em isolamento social desde que foi decretado isso há mais de 10 dias. Já nem sei quando que começou isso, né? Eu acho que foi dia 18 de março, se eu não me engano. Se for, já são 2 semanas hoje, terça-feira. Então, essa situação, ela pode fazer com que as melhores coisas que tem em cada um de nós floresçam. Mas também as nossas piores coisas podem aparecer nesse momento. Justamente porque nós somos um tubo de ensaio. Nós somos um pouquinho de cada coisa que nos acontece e que começa a ser misturado. E aí nós somos colocados juntos, como que enclausurados, e precisamos conviver. Precisamos descobrir o que cada um de nós tem de melhor e, principalmente, perceber o que cada um de nós tem para melhorar, para aprimorar, e aí começar o exercício de nossa transformação pessoal, a chamada reforma íntima. Aproveitem esse momento que nós estamos vivendo. Ele é o start, ele é o ponto de partida para essa mudança que nós precisamos ter. E nesse momento, a única palavra que nós precisamos ter em relação à espiritualidade maior é gratidão. Gratidão pelo que nós estamos passando. Sei que muitos devem estar pensando nessa hora que a situação não está fácil, que está difícil. E eu sei que está para muita gente. Para nós, para minha família, para diversas famílias, algumas mais, outras menos, mas está difícil para todo mundo. Só que o agradecimento que nós precisamos ter nesse momento com a espiritualidade é a oportunidade que nós estamos tendo para refletir no que seja a nossa família espiritual, no que seja o porquê que nós estamos vivendo, estamos convivendo com essas pessoas e qual o nosso papel dentro dessa família, desse círculo. Para que nós saibamos se nós estamos cumprindo com o nosso papel ou não. Porque a resposta dessa pergunta é que vai determinar se valeu a pena passar por tudo isso ou não. Então, espero que cada um de vocês pense um pouquinho sobre isso e vejam se vocês estão sendo aquilo que se propuseram a ser e fazer quando escolheram essa família espiritual. E finalizando, eu gostaria de dizer que a espiritualidade, ela encontra na família uma das melhores formas de mudar as relações que no passado levaram os indivíduos a se afastarem da evolução. Porque na prática é disso que a gente está falando, evolução. Tudo se resume a evoluir espiritualmente. Se as dificuldades acontecem, elas servem para nos ensinar alguma coisa. Se as dificuldades são superadas, são experiências, são aprendizados que nós tivemos. Então, aproveitem esse momento, aprendam com os seus familiares, aprendam com as lições que o dia a dia nos impõe e façamos com que esses momentos sejam momentos felizes, apesar de todas as dificuldades que nós estejamos passando, apesar de todas
enormes quantidades de notícias ruins que nos são bombardeadas pela imprensa o tempo inteiro. Mas quando vocês pensarem que só tem notícia ruim, olhem que existe acontecendo uma enorme quantidade de atos de solidariedade, atos de apoio, atos de ajuda, atos de amor. E isso é talvez um dos grandes aprendizados que a nossa sociedade está vivenciando agora, que é olhar para o outro com solidariedade, com amor ao próximo. E isso está sendo muito bonito de ver. A gente está vendo empresas que até então tinham grande parte do seu foco, da sua atenção, lucro, lucro, lucro. A gente está vendo essas empresas olharem e vendo assim, o que eu posso fazer para ajudar neste momento? A gente está vendo as pessoas se perguntarem, o que eu posso fazer para ajudar alguém nesse momento? E é isso que importa. É quando nós começamos a olhar para o nosso próximo, quando nós começamos a pensar o que nós podemos fazer para tornar a vida dos demais melhor. Se alguém tiver dificuldade, o que eu posso fazer por essa pessoa? Cada um de nós, que toda terça-feira se encaminha para a Fraternidade Allan Kardec, vai lá atrás de ouvir uma mensagem, uma reflexão, algo que possa fazer diferença nas suas vidas, vai atrás de uma bênção, de uma ajuda, de um apoio espiritual. E nós estamos fazendo isso. Quando cada um de nós senta para assistir um vídeo como esse, a gente está pensando em como que nós podemos fazer algo de melhor pelo nosso próximo. Então, eu deixo aí essa mensagem para vocês. Olhem à sua volta, vejam quem precisa da sua ajuda, primeiro dentro do seu núcleo familiar. E depois, então, comece a expandir o seu olhar. Eu tenho certeza que já dentro da sua casa você vai encontrar pessoas que precisam da sua ajuda. E fora dela, com certeza, também terão pessoas precisando. Eu desejo a todos uma boa noite e que nas suas preces, antes de dormir, lembrem das suas famílias, lembrem dos seus entes queridos, lembrem daquelas pessoas que vocês amam, mas especialmente aquelas pessoas que vocês têm dificuldades com elas, pois são elas o alvo do nosso amor. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.